Então, vim falar sobre blefaroplastia, que é uma cirurgia que se destina ao tratamento da região palpebral, né, rejuvenescimento dos olhos, que trata os excessos de pele, as bolsinhas de gordura que deixam os olhos com aspecto mais cansado. É um procedimento realizado ambulatorialmente, então a paciente vem, faz o procedimento e vai para casa no mesmo dia. A anestesia é local e sedação, então em geral é um procedimento super tranquilo. Pode ser tratada a pálpebra superior, inferior ou ambas ao mesmo tempo. Na pálpebra superior, as queixas estão mais relacionadas aos excessos de pele que ficam pesando sobre o olhar, borrar a maquiagem, né, quando o paciente vai fazer um delineado, passar sombra. Então, a gente trata esse excesso de pele. Na pálpebra superior, nós temos duas bolsas de gordura, uma mais medial, próxima ao nariz, e uma mais central. E na pálpebra inferior, normalmente a queixa ela está relacionada às bolsinhas de gordura, né, que ficam salientes, deixando o olho inchado, com aspecto mais de cansado, e também os excessos de pele. Na inferior nós temos três bolsinhas, uma bem medial, uma central e uma lateral. Então a posição das cicatrizes fica bem disfarçada, né? Na superior fica no sulco palpebral, então bem nessa voltinha do olho. E na inferior a gente tem duas abordagens. Em pacientes jovens que só têm uma queixa do excesso de bolsinhas, a gente pode fazer a abordagem transconjuntival, então abordando por dentro da conjuntiva. Em pacientes que tenham as queixas também de sobra de pele, a cicatriz é posicionada bem na linha justa ciliar, bem onde a gente passa o lápis do olho, tá? E pra gente poder fazer essa abordagem. O pós-operatório, ele não é um pós-operatório muito doloroso, mas a queixa principal é relacionada às manchas roxas e ao inchaço que pode acontecer nessa região. Então se recomenda repouso, muita compressa fria, né, bolsinha de gelo na região dos olhos, a drenagem linfática facial ajuda bastante. E normalmente os pontinhos são retirados em torno de 6 dias pós-operatórios, né? Que normalmente já dá uma boa aliviada na sensação de repuxamento que eventualmente a paciente possa sentir. O retorno às atividades pode ser já na primeira semana, né? Recomendamos o uso de óculos de sol, né? Para não ter o contato com luz solar, com muita claridade. E também para esconder, né? A questão dos pontos e manchinhas roxas ali que eventualmente podem existir. Mas em geral é um procedimento bem tranquilo, que a paciente já consegue ver grande diferença, né? Um olhar mais aberto, mais rejuvenescido, assim que o inchaço regride, né? Em geral ali com 2 semanas as manchinhas roxas já desaparecem, né? O inchaço já está melhor controlado, mas a gente fala que o resultado final da cirurgia costuma ser avaliado após 3 meses, né? Nesse período é normal a cicatriz ficar um pouquinho mais rosadinha, mais vermelhinha, mas a pálpebra é um local de boa cicatrização, é uma pele fina, então normalmente as cicatrizes ficam imperceptíveis e costuma dar ótimos resultados. Então, algumas questões que a gente precisa avaliar muito bem no pré-operatório é a questão de assimetrias, né, na região dos olhos, que é muito frequente o paciente ter, às vezes, posições diferentes, né, um lado mais pele do que o outro, isso é muito comum. E essa assimetria ela pode ser exacerbada no pós-operatório, então a gente tem que avisar a paciente, né, dessa alteração, e isso às vezes exige abordagens, né, diferentes, tirar mais pele de um lado em relação ao outro. E a questão de pacientes de idade mais avançada, tem uma flacidez dos tecidos faciais, então a gente tem que ter muito cuidado na indicação da blefaroplastia inferior, né? Cuidar na questão da retirada de pele para não desenvolver um ectrópio, quando o paciente não tem um bom tônus da placa tarsal, aqui que é a cartilagem onde estão os cílios. Então, em alguns casos, a gente precisa fazer procedimentos adicionais, como uma fixação, uma cantopexia. E pacientes que tenham bolsas malares, que são bolsas mais laterais, aqui nessa região malar mesmo, tá? Que em pacientes com maior flacidez, idade mais avançada, elas coexistem com as bolsas palpebrais. E quando a gente retira as bolsas palpebrais pela cirurgia, há uma piora dessas bolsas malares, tanto pela redução das palpebrais, elas ficam mais salientes, quanto pela dificuldade de drenagem linfática no local, né? Elas ficam mais edemaciadas. Então, são casos um pouco mais complexos que precisam ser muito bem avaliados e às vezes indicados múltiplos tratamentos, tá?
porque são coisas diferentes, tá? Outra coisa também é que frequentemente os pacientes confundem. A blefaroplastia, ela não trata os pezinhos de galinha, tá? Essas ruguinhas laterais, as rugas dinâmicas da movimentação, elas são tratadas com toxina botulínica, que complementa os resultados da cirurgia. Então, em geral, a gente faz a blefaroplastia e após 30 dias, daí pode associar o tratamento com toxina.